E a gente começa. Beleza. Alguma dúvida? Alguma questão? Trabalho, sobre disciplina? Sim, Matheus, se você quiser usar o chat, fique à vontade. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Matheus. Então, minha dúvida é a respeito do trabalho. É porque hoje eu e meu grupo estávamos fazendo um trabalho e na hora de montar a malha de corrente do eixo direto e do eixo de quadratura, a gente não considerou a tensão EQ nem a tensão ED, sabe? Aí a gente simulou o controle de velocidade, a gente montou a malha no Simulink e simulou lá. E os resultados que a gente obteve foram bem próximos do que você mostrou para a gente com aquele programa que você fez. Aí a dúvida seria se teria problema não considerar a tensão ED e EQ na malha de corrente. Então, Matheus, só uma pergunta. Você considerou o ED e o EQ como feed-forward, na saída do controlador, ou não considerou na malha? Porque você precisa considerar na malha. Se está considerado na malha, desculpa, na planta, né? Na função de transferência ali da planta. Porque aquilo é uma. Aquilo existe. A gente usa as compensações feed-forwards para compensar esses efeitos que a gente já sabe que existe. Se foi só o feed-forward, não tem problema. O feed-forward ajuda o controle, né? Talvez um sistema físico, um sistema real, né? Você precisaria desse feed-forward, porque ele ajuda bastante no sistema real. Um sistema lado, como as coisas são mais ideais, você consegue fazer o controle funcionar de maneira correta sem o feed-forward. Então depende muito. Então, no caso, foi na planta mesmo, que primeiramente a gente Não, não tinha considerado. Aí depois a gente considerou, igual a formulação que você passou para a gente, só que aí na hora de obter os resultados, no instante inicial dava, por exemplo, na velocidade, dava um pico negativo bem grande da velocidade, sabe? Aí a gente achou meio estranho isso. Não conseguiu entender o porquê, não. alô, estão me escutando? Eu caí no telefone. Eu estou usando o fone conectado no telefone e eu acabei caindo. Que é um fone sem fio que eu tenho. Eu estou usando o telefone para falar com vocês. O Matheus, infelizmente, cortou a sua fala, assim, você falou, a gente estava usando na cortou. Não nada.
pelo computador. Eu vi que você estava falando, mas eu não pedi para falar de novo, por favor, que eu não escutei. Beleza. A dúvida é a seguinte, porque, igual eu te falei, a gente tinha feito sem considerar. Aí a gente viu que tinha que considerar e colocou a tensão é D e a tensão é Q na planta. Só que quando a gente foi ver os resultados, por exemplo, na velocidade, no instante inicial dava um pico negativo bem grande, entendeu? Na velocidade, aí depois, quando a máquina acelerava, o regime permanente funcionou certinho. Mas no começo da simulação, com tudo em zero, deu um pico bem alto negativo na velocidade. Aí a gente achou estranho, não conseguia entender o porquê, né? Ah, quando você não coloca o ED e o EQ, não acontece isso. Não, é o contrário. Quando coloca o ED e o EQ, que acontece isso? Isso, quando você não coloca, não acontece o pico negativo. Isso, não acontece quando não coloca. Bom, se você puder compartilhar sua tela para eu ver, seria melhor, que talvez daria para encontrar o erro vendo a sua simulação. Se não tiver como, aí entra algumas coisas. Como está tudo zero, né, todas as iniciais têm que ser nulas, tem que ver como que você tá fazendo essa soma. Talvez essa soma está entrando com valor. No início é zero, porque tanto o ID quanto o IQ é zero, né? Então, quando o ômega S, L, I, né, vai ser zero nas duas malhas, e o ômega fluxo do ímã, né? O fluxo do ímã tem um valor, né? Mas o ômega é zero, a velocidade está zero, né? Então, o ômega S é a velocidade do rotor vezes pulso. Então, é zero também. Então, tudo estaria zero, não precisaria. Então, pode ser um problema de condição inicial nula em alguma das suas variáveis, ou pode ser algum erro mesmo. Algum erro na implementação da planta. Aí tem que ver. Compartilhar a tela vai me ajudar bastante. Então, eu vou ter que te pedir para você me enviar um e-mail, porque não era para estar acontecendo isso, não. Era para você usar a planta, né, o ED e o EQ, e não era para cair a velocidade. Você pode ter colocado com sinal trocado também. Isso pode acontecer. Que aí quando você sobe um, o outro abaixa, e aí o controle tem que, tem que ficar sim, compensar mais. Não sei. Ô, Talvez Guilherme, um sinal também. então só eu acho que eu vi o erro aqui. No caso, o ômega que multiplica no ED e no EQ, eu tinha colocado como a velocidade nominal da máquina, como ômega i. Não, não. Esse ômega, Não qual que é. é? Esse é o ômega que você está alimentando, é a frequência de alimentação da máquina, né? E máquina síncrona, né? A frequência de alimentação é a frequência de giro, a frequência de rotação da máquina, né? A menos da questão, né? Do número de pares, né? Então, por exemplo, se você alimenta sua máquina 60
Não, nem tem nada a ver, não. Não, dando, tá dando. Pessoal, estão me escutando? Hum, Alô, bom, pessoal, vamos lá. Está todo mundo me escutando? Desculpa pelos problemas. Em geral, eu uso o celular para acompanhar o chat, mas não sei porque ele está caindo. E então eu vou ficar só no computador mesmo. O computador devia estar mal conectado. Se vocês estão me escutando, tá bom. Só para terminar, o Matheus, a explicação, o ômega S é a frequência, né, que você está alimentando a máquina, né? E na máquina sempre não está totalmente ligado à velocidade dela. Então, por exemplo, se você manter a velocidade da máquina em zero, você precisa jogar uma frequência igual a zero na máquina. Então você não teria, vamos dizer assim, você não estaria jogando no senoide, né? E à medida que você acelera a máquina, essa frequência de alimentação dela vai aumentando. Então, na verdade, isso é até, né, do ponto de vista de um sistema, né, de controle, uma não linearidade, né, que você depende da velocidade, né, realmente de rotação do motor para ter esses efeitos. Lembra que esse efeito da força controladora motriz advém do fluxo, né, do ímã que está no rotor cortando as bobinas do estator. Então, se o rotor está parado, o fluxo não corta as bobinas, então não tem indução magnética. A força controladora motriz é justamente para isso, né? É proporcional à velocidade e ao fluxo, mas a velocidade de giro do rotor muda isso para ser o ômega R vezes polo sobre 2, né? Que aí vai ser o ômega S, né? Diferença, né, entre a velocidade elétrica e a velocidade mecânica, provavelmente vai dar certo o seu ED e o seu EQ, tá? Tanto para o ômega S LD, né, claro, e o ômega S vezes o fluxo do ímã. Beleza, Guilherme. Depois eu vou fazer essa alteração para ver o que acontece. Beleza. Mais alguma coisa, Matheus? Então, outra dúvida que eu e meu grupo a Sim. gente estava tendo a gente está meio sem um feeling assim do que a gente mostrar no trabalho, sabe? Tipo assim, se o que a gente já está pensando é pouca coisa, ou o que mostrar, sabe? Como resultado, como assim, o que você quer que mostre, sabe? A gente está meio sem esse Isso faz parte do trabalho. E é para ser um pouco difícil mesmo. A ideia, tá? E não estou escondendo, é o seguinte: quando você vai fazer um trabalho, aí até a gente pode falar até às vezes de uns trabalhos mais científicos. De maneira geral, quem escolhe o que vai ser mostrado é você, né? E é claro, né, que quando você submete seu trabalho à ação pública, de maneira geral, vocês podem ou não pedir ou mais ou menos resultados, né? Porque gostariam de ver aquelas coisas. Isso, por exemplo, no seu TCC, né? Não sei se você já fez ou está fazendo, vai fazer, mas que resultados você vai colocar no seu TCC?
A banca não vai te falar quais resultados você tem que colocar, por exemplo, no seu TCC. Você vai definir, né? Quando você estiver fazendo seu TCC, ter ajuda do seu grupo, ou do seu orientador, agora você vai ter ajuda do seu grupo. Isso faz parte do trabalho, você desenvolver essa capacidade crítica de avaliar o que tem que ser mostrado na máquina. Vai ser um pouco difícil esse aspecto. Bom, particularmente, né, todos os trabalhos, né, você sempre tem que ter um pouco disso. O que eu vou mostrar, o que eu não vou mostrar. É para vocês desenvolverem esse sentimento. Então, infelizmente eu não vou poder te dar resposta. É óbvio, né, que eu coloquei para mim, e aí é para mim, professor, que vai corrigir o trabalho de vocês, algumas coisas que eu espero que o trabalho tenha, né? Eu dei algumas dicas do que eu considero que vocês devem mostrar. Não falei de tudo, algumas coisas eu já falei. Espero ver o que vocês pensam. Espero mesmo ver o que vocês pensam. E do que seria necessário para apresentar ou não. Mas por causa disso, é para que vocês treinem essa habilidade. É uma habilidade que pode ser útil para vocês. E não só, né, talvez no TCC, mas para fora também, além da universidade, né? Quando você for fazer um relatório e ter que mostrar os resultados do seu trabalho, em geral, o trabalho não vem, muitas vezes não vem com mostra isso, isso e isso. Você tem que selecionar os resultados que você vai mostrar para vender o seu produto ou para convencer o seu chefe, algo do tipo. Então, começar a desenvolver um pouco essa habilidade de vocês. Beleza. Só mais uma última dúvida, Guilherme, porque nas aulas você mostrou, na última aula você mostrou o sistema completo do Simulink com a máquina 5, lá o modelo dela, modulação SD, PWM, e a gente fizer no Simulink só a malha só, e daí tirar os resultados, tá bom? Ou você quer que, por exemplo, ponha a máquina também, então, o modelo dela? Não precisa colocar a modulação, nem usar o modelo da máquina do Simulink. Boa parte do modelo do Simulink, em termos de modelo, vocês meio que já usam. O modelo é relativamente parecido com o que a gente usa. Sobre a simulação, os padrões de chaveamento, não. Porque, inclusive, acho que não são todo mundo que usa o Simulink. Sem o Simulink, por exemplo, não teria como usar aquela máquina, não teria como colocar um conversor, um PWM. Então, diagrama em blocos mesmo, mas com diagrama em blocos, tirando o M, né, que realmente esse vai inexistir, todos os outros resultados que tem naquela simulação que eu mostrei para vocês podem ser tirados. Inclusive, alguns que eu não mostrei, né, vocês podem tirar de uma simulação com blocos. Vocês só precisam pegar os seus resultados e mudar, apresentar, né, dependendo de determinadas coisas. Mas, enfim, não tem necessidade de apresentar o PWM. Então, basicamente, não tem nada que você não consiga apresentar fazendo diagrama de blocos só. Então, não é um diagrama de blocos, não precisa do PWM. Não. O trabalho 6 trabalhos, né, mas ficaria igual foi 3 trabalhos, não, né, seria um exercício um pouco menor. Mas que até deu bastante trabalho para vocês, o exercício do MIT. Mas seriam 3 atividades, vamos colocar assim. Uma das atividades, além do
do controle das máquinas seria envolvendo o PWM, né, que infelizmente eu não consigo passar para vocês. Mas tem tempo, tem outras matérias, vocês precisam de tempo para fazer os trabalhos das máquinas, então resolvi suprimir essa parte. Infelizmente ficou um pouco aquém nesse aspecto, mas enfim, também não posso exigir de vocês, tenho tudo. Mas é isso, tá, Matheus? Pode ser só o diagrama de blocos. Beleza, Guilherme. Obrigado. Agora deu para esclarecer bastante. Valeu. Mais alguma, pessoal? Quem quiser pode se manifestar ou pelo chat ou pelo áudio. Bom, se não tem mais dúvidas, só lembrando, tá? Que, de novo, qualquer dúvida que vocês tiverem, né? Às vezes as dúvidas, em geral, a dúvida não escolhe hora para chegar, né? Então, vocês podem me mandar e-mail, né? E assim, que nem às vezes, né? Às vezes eu consigo responder, às vezes eu preciso de mais informação, né? Do que vocês estão fazendo. Então, por exemplo, muitas das vezes vocês estão com um problema, escreve o problema direitinho que me ajuda. Se for o caso, né, eu vou até pedir para vocês me enviarem um print, né, da tela, né, muita gente fazendo, né, o trabalho, usando, fazendo simulação de diagrama de blocos, então pode me mandar um print para eu ver se tem algum erro no diagrama, ou escrevendo bem o que vocês estão fazendo no sistema de controle, que às vezes pode estar com erro no sistema de controle, no cálculo dos controladores, apesar de que isso não acontece tanto, vocês basicamente calculam certinho, né, os ganhos, não vi nenhum problema em relação ao cálculo do ganho, mas pode ter uma ou outra coisa, uma consideração. Se tiver problema, às vezes, na consideração, como ver, às vezes pode ser um parâmetro. E, bom, facilita, né, a minha vida e também vocês agilizam a vida de vocês para vocês não, não, não ficarem muito tempo, né, perdidos na implementação do trabalho em si, né, e poder ter mais tempo para fazer análise, escolher os resultados, fazer, né, o relatório e também, né, a bastante trabalho. No mais é isso, pessoal. Se tiver mais nenhuma dúvida, eu vou agradecer a presença de todos, né, e uma boa noite. E, bom, até segunda-feira, né? Segunda-feira a gente volta, né, com o nosso ritmo normal, né? De ter um pouquinho da matéria e um pouquinho do encontro para tirar dúvidas, né? E a gente está caminhando para a última parte da disciplina, que é o controle da máquina de indução. E, basicamente, a gente vai ter mais 2 semanas, né, com conteúdo, com matéria, e o resto do tempo vai ser para vocês fazerem o último trabalho, o quarto trabalho. Tá? Novamente, agradeço a presença de todo mundo
desculpa pelos problemas, né, técnicos que eu tive. A minha conexão não é muito boa. Talvez dois dispositivos não tá aguentando, né, 2 dispositivos conectados. Mas obrigado a todos. No mais, uma boa noite e até segunda. Aqui a gravação.